No papo de hoje a gente vai falar sobre como se destacar nos seus projetos e atividades de estágio. Isso é uma coisa que pega bastante pra galera. Eu vejo que muitas vezes o pessoal tem dificuldade de saber como se destacar com as atividades que passaram, com os projetos que pegou, e não sabe muito bem como conduzir aquilo, como mostrar aquilo. E é justamente isso que a gente vai falar no podcast de hoje, né? É isso aí. E pior ainda, tem estagiário que nem sabe que tem que se destacar no projeto. Eu acho que simplesmente fazer aquela atividade ou entregar tá ótimo. Ou que, beleza, consegui meu estágio, agora tá pronto. Não, conseguir o estágio é só o primeiro passo. Tem mais uma jornada enorme a partir disso. E a gente separou 4 coisas que você tem que analisar e elas são progressivas. Então não dá pra você ir pro último passo sem ter olhado os anteriores, porque senão não vai funcionar muito. É igual receita de bolo. Não adianta já começar com fermento, metendo ali, não. É devagarzinho. Exato. E só no final. O último passo é realmente só no final. Exatamente isso. E você já participou de um monte de projeto nos seus estágios, né? Cara, projeto é um negócio que... Ó, juro pra você, eu não lembro qual foi meu primeiro projeto, porque eu passei por 5 estágios, eram muitas coisas e projeto termina, projeto acaba, nem sempre você chega no seu estágio e faz aquilo por 2 anos, às vezes é projeto rápido de 1 mês, ou às vezes você já pegou o projeto de outra pessoa pra fazer e o tempo é diferente, então... Projeto é um negócio que eu fiz muito na minha carreira. E você já sentiu dificuldade de se destacar neles? Porque eu te conheço muito dessa história. Eu sei que você se destacou muito nas coisas que você fez. Sempre recebeu feedback positivo por causa disso. Sempre cresceu por causa dessas coisas. Mas teve algum momento que você já teve dificuldade de saber como se destacar neles? Antes de eu me destacar, eu não me destacava. Eu tive que... Genial, hein? Você viu? Eu tive que errar muito pra eu entender qual que era o erro, pra eu nunca mais fazer aquilo e começar só a alavancar e me destacar. Era justamente na época que eu era uma estagiária júnior. Eu tinha acabado de começar minha carreira, principalmente no meu primeiro e no meu segundo estágio. No segundo nem tanto, mas no primeiro estágio, eu cheguei lá, eu não sabia absolutamente nada do mundo corporativo. Eu não sabia como eu tinha que me comportar. Eu pensei que eu tinha que ficar quieta, vestir uma máscara. Então, pra mim... A grande realização de alguma coisa era eu entregar aquela atividade só pro meu gestor. Então, hoje eu vejo que era a pior cagada que eu fazia. Era simplesmente fazer aquilo e ponto. Depois eu fui começando a entender. Eu olhava para os estagiários que se destacavam, olhava para os analistas que eu admirava, para os gestores, e eu via que eles não simplesmente realizavam algumas coisas, mas... eles vendiam o que faziam. Então, eu comecei a copiar algumas pessoas. E aí que eu comecei a me destacar e não parei mais. Porque eu virei uma estagiária sênior, né? No final das contas. Comigo também foi muito assim. Quando eu tava no meu momento de estagiário júnior, eu tinha muita dificuldade de executar as coisas. Então, eu não entendia muito bem o que eu tava fazendo, o que eu tinha que fazer. Não sabia mostrar o meu trabalho. Então, eu recebia muito feedback de que, eu não tô vendo o que você tá fazendo. Eu não consigo ver o progresso das coisas que você faz. Justamente porque eu tinha essa dificuldade de conseguir tangibilizar e passar para os meus gestores, passar para a galera do time o que eu tava fazendo. Mas foi um processo de muito aprendizado. E, cara, tem uma frase que eu acho que tem que ser norteadora de qualquer estagiário, e na real não só estagiário, acho que de qualquer pessoa, qualquer profissional, que é de um professor de filosofia, o Mário Sérgio Cortella, que ele fala que você tem que fazer o melhor que você pode nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então, o que seria isso? Você começou como estagiário júnior, e não é você só chegar lá, não, vou aprender e ficar lá, faz o mínimo, faz o que você pode, o que você consegue. Não, é tipo, beleza, eu ainda sou um estagiário júnior, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer de tudo pra aprender, pra me desenvolver nas condições que eu tenho agora. Quando eu tiver mais habilidades, tiver mais conhecimento, eu vou fazer melhor ainda. Mas o norteador de tudo tem que ser sempre buscar dar o seu melhor. Mas vamos parar de enrolação aqui, momento filosofia, e vamos entrar aqui nesse espaço. Então, vou dar um spoiler aqui antes de começar, porque quem tá ouvindo deve estar ansioso. Vou falar aqui quais são esses 4... O quarto eu vou deixar pro final, mas eu vou falar aqui quais são os 3 primeiros. Primeira coisa, você entender o propósito e o porquê de você tá fazendo o que você tá fazendo, pra que serve aquilo. A segunda coisa é o que você precisa fazer e o como você vai fazer aquilo. E em seguida a gente entra no pra quem mostrar. Porque não adianta nada você fazer um trabalho super bem feito se você não conseguir mostrar isso para as pessoas certas, para as pessoas que vão ser os promotores da sua efetivação e de você crescer dentro da empresa.
O quarto vai ficar pro final. Mas então... Surpresa. E já vamos dar nosso recadinho aqui. Se você estiver escutando esse podcast pelo Spotify, segue o podcast para você receber os novos episódios. E se você estiver pelo YouTube, já deixa o seu like e se inscreve, porque toda semana tem podcast novo no canal e tem vídeo novo. Inclusive, se alguém tiver sugestão de tema, manda aí, porque a maioria dos temas acaba sendo justamente um brainstorm da galera que segue, que, pô, eu tô nesse momento, faça uma discussão sobre esse ponto pra me ajudar. E a gente vai lá e faz. Então, se você tiver ideia, não titubeie de mandar um direct. Titubear. Que bosta de palavra, hein? Pra mim é tubiar. Inclusive, esse podcast de hoje foi uma sugestão que deixaram na caixinha do Instagram. Então, se você não segue o Instagram, já segue lá também pra você poder participar disso daqui e escolher a pauta junto com a gente. Mas vamos entrar aqui no primeiro passo, a primeira coisa. Cara, entender o propósito e o porquê do que você tá fazendo. Quando eu tava como estagiário júnior, a minha atividade principal eu estagiava na área comercial lá no Itaú, e a minha atividade principal era fazer o acompanhamento do pós-venda dos clientes. Então o executivo de vendas ia lá, fazia venda, e eu fazia todo o pós, ajudava o cliente a fazer a contratação, acompanhava, ajudava nos documentos e tal, e essa era a minha atividade core. E aí também eu participava de negociações e tudo mais. E qual era o meu problema? Cara, eu odiava fazer aquilo, eu achava um trabalho muito chato, porque eu não queria trabalhar na área comercial e tal, e eu tinha muita dificuldade de fazer esse acompanhamento, de tangibilizar as coisas, justamente porque eu não entendia muito bem o propósito de eu estar fazendo aquilo. Pra mim era só tipo, eu tenho que fazer essa atividade. Mas não, quando eu fui conversando com a minha coordenadora, ela foi me dando feedbacks, uma coisa que ela fez foi entender, ela falou, Ri, você sabe por que você tá fazendo isso? E eu falei, olha... Sinceramente... Porque você pediu. Porque você pediu, quase isso. Sinceramente, eu não sabia. E ela falou, cara, a gente tem um negócio, esse negócio tá crescendo, é um produto que a gente tá retomando, e aqui a equipe comercial é responsável por fazer tudo isso acontecer. Se ninguém vender, não adianta ter produto, não adianta a gente ter todos os canais de venda, não adianta a gente tá aqui. Então você tá ajudando a pagar o salário de toda a área, você tá ajudando, a gente vendia cartões de crédito para empresas, você tá ajudando as maiores empresas do Brasil a conseguirem colocar a operação delas de pé, a conseguirem comprar os produtos que vão fazer elas criarem o produto dela, e sei lá, a gente tinha um cliente muito grande varejista, e esse cliente às vezes precisava pagar um fornecedor. Cara, eu tava sendo responsável também porque alguma pessoa conseguisse no mercado comprar o leite dela, sabe? Esse era o propósito maior do meu trabalho. E eu só via aquela atividade. Então, quando eu comecei a entender o porquê eu fazia o que eu tava fazendo, eu comecei a ter muito mais motivação pra fazer as coisas. Isso é até um grande ponto que a gente acaba dando de dica pra galera, que é o seguinte: entrou no seu estágio, você precisa demonstrar pro seu time, pro seu gestor, que você quer fazer parte daquilo. E o que significa querer fazer parte daquilo? Querer fazer parte daquilo é você entender quais são suas responsabilidades e quais são os impactos daquela atividade em si perante o time ou perante a solução, o projeto, o cliente. E eu lembro no começo do meu estágio, no meu primeiro estágio, Ricardo, se eu te falar, até hoje eu não sabia o que eu fazia. Não sabia o que eu fazia. Eu fazia um monte de coisa, mas eu não sabia o que eu tava... O que era me proposto ali no negócio. E eu lembro até pra eu mudar de estágio, que é uma pergunta muito comum, né? Quando você tá no processo seletivo. Por que você tá saindo desse estágio? Ou o que você faz nesse estágio hoje? Cara, eu sempre fui muito boa ali em me vender, né? Eu pegava mais ou menos o que estava escrito no site que eu me inscrevi e passava ali para as pessoas. Mas, na real, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Por isso que eu cometi muitos erros. Eu não conseguia fazer igual essa frase que você falou do Cortella, de faça o melhor que você pode nas condições que você consegue. Eu não sabia nem como fazer melhor, porque eu não sabia o que eu tava fazendo. Demorou muito tempo, foi no finalzinho do meu estágio que eu entendi e falei, realmente não gostei. Aí que eu saí, porque eu não entendia o que eu fazia. Então não tem como você fazer algo bem feito se você não entende o mínimo do que para que aquilo serve. Sim, e o que a gente falou aqui primeiro de propósito é muito mais um negócio subjetivo. É você pegar justamente por que eu faço o que eu faço. Então é um negócio que funciona você buscar esse propósito quando você tá sem motivação, quando você não tá curtindo muito as atividades que você tá fazendo, não tá se encontrando ali. Depois que você tiver com essa parte de entender
o propósito daquilo, aí entra a segunda parte que é o que vai te ajudar a se destacar. Que é justamente, cara, pensa, a empresa, ela contrata pessoas para ajudar ela a gerar um resultado. Esse resultado, apesar de todo o impacto social, impacto na vida das pessoas, ele se traduz, ele se resume em impacto financeiro. A empresa nada mais quer do que lucro, senão ela não estaria ali também, né? Seria uma ONG, sei lá. Então, o segundo passo, depois de que você descobriu o propósito de você fazer o que você faz, é entender o porquê você faz aquilo. E aí, esse porquê, ele já é muito mais objetivo. Então, por exemplo, quando eu peguei outra tarefa no meu estágio, que eu já tinha trocado de área, já tava como estagiário pleno, cara, eu comecei a perceber que, tudo que eu for fazer, eu preciso entender o meu propósito de fazer aquilo. Só um passo antes, explica pra galera que não sabe o que é um estagiário pleno, o que é esse status. Essa nomenclatura de júnior, pleno e sênior, as empresas usam para definir a senioridade da pessoa. O que é a senioridade? É basicamente as competências, habilidades e atitudes que você tem no dia a dia. Elas definem o quanto que você tem ali de nível, Você subiu de fase no videogame, você ganha mais XP e sobe para um nível. E isso se aplica muito. Você vê um estagiário júnior, é uma pessoa que geralmente acabou de entrar no mercado de trabalho, é a primeira experiência profissional da pessoa, ela não sabe muito bem como se relacionar, não entende muito bem como a organização funciona, não tem tanto ciência do impacto das atividades dela, não sabe vender as atividades dela. Já o estagiário pleno é a pessoa que passou desse primeiro nível de conhecimento profissional e já tem um pouco mais de noção do que ela faz, com quem ela precisa conversar, para quem ela precisa mostrar o trabalho dela, como que ela se relaciona com as pessoas. Então você já tá um pouco mais maduro dentro do mercado de trabalho. E o estagiário sênior é o estagiário que já tá pronto para ser analista, só falta mudar o cargo, só falta mudar ali no crachá, porque é uma pessoa que já se comporta como um analista, já tá pronto para ser efetivado, já tem total domínio das atividades que faz, sabe se vender, sabe se relacionar, entende como a organização funciona e ajuda os outros estagiários, os estagiários plenos, júniors. Essa pessoa já conhece um pouco mais do caminho e pode começar a direcionar. O estagiário sênior, ele já tem um chá. Competência, habilidade e atitude. O pacote completo pra dar aquele passinho pra efetivação. E aí, voltando aqui pra minha história. Então, quando eu era estagiário júnior, eu não tinha essa ciência do que eu precisava fazer. Não me preocupava de entender por que eu tava fazendo a atividade. Simplesmente me passava, eu pegava e fazia. Quando eu fui virando um estagiário pleno, foi na época que eu mudei de área. Então, eu fui pra área de produtos, que eu comecei a curtir bem mais. Eu já tinha quebrado a cara de não entender essa questão do propósito do que eu tava fazendo. Então, sempre que me passava uma nova atividade, primeiro eu gastava muito tempo tentando entender o porquê daquilo, o porquê que eu tinha que fazer aquilo e tal. Só que isso já estava bem na minha cabeça. Então eu ia executando, só que eu não me atentava numa coisa. Qual que é o objetivo de negócio por trás disso? Então, como a gente falou, todas as empresas existem para gerar resultado. E, cara, o resultado não é viver só do propósito. Você precisa gerar lucro, gerar um resultado tangível no fim do dia. Então, eu comecei a perguntar, beleza, você tá me passando essa atividade aqui, qual que é o objetivo de eu fazer isso? É para aumentar faturamento, para aumentar a base de cliente, pra gente melhorar o nosso relacionamento com uma outra área da empresa que vai fazer o nosso negócio crescer, vai trazer mais visibilidade da diretoria. Então, eu gastava muita energia tentando entender qual que era o resultado esperado, por que aquela atividade, aquele resultado tinha que acontecer. E isso é muito importante por causa daquela máxima. O que não é medido, não é melhorado. Então, se eu entendia, quando eu pegava uma atividade, o que era esperado como resultado tangível daquilo, eu poderia saber se eu tô indo no caminho certo ou não, se a atitude, a ação que eu vou tomar, a decisão que eu vou tomar, ela vai me levar próximo daquele resultado ou não, ou se eu só tô fazendo aquilo porque eu quero, porque eu acho e tal. Então, eu comecei a perguntar muito mais para os meus gestores o que eles esperavam como resultado final. E aí, isso me deu muito mais gás e me fez ser muito mais assertivo nas ações que eu tomava no dia a dia. E isso começou a me destacar. Eu lembro comigo, eu comecei a usar muito o porquê e o como, quando me falavam, Camila, a gente precisa... Camila. Sempre vai ter essa frase, Camila, a gente precisa de uma apresentação, de um PPT ou de uma dash aqui até amanhã e ponto. Antigamente, quando eu era uma estagiária júnior, eu falava, putz, legal, vou fazer aqui rapidão, tal. Depois que eu fui passando pra estagiária pleno, principalmente na época de estagiário sênior, eu não fazia logo o que me pediam. Não aceitava qualquer coisa. Não aceitava. Beleza, Camila, a gente precisa dessa apresentação pra amanhã. E eu falava, tá,
beleza, para amanhã entendi qual que é o prazo. Qual que é o público-alvo dessa apresentação? Para quem que a gente vai mostrar isso? A gente vai fazer uma reunião com a gerência e a gente vai apresentar os nossos resultados. Beleza, então já tem o prazo, já tem o público e qual que é a expectativa desses gerentes perante a nossa apresentação, de acordo com os resultados? Eles querem ver se a gente tá pronto para dar o próximo passo. Putz, beleza. Então, o meu principal slide ali vai ser trazer os resultados de como eram antes, comparando com o que a gente transformou agora. Então, quando eu começava a questionar muito, o porquê? Por quê? Como? O que você quer mostrar? Tá, qual que é a reação? Eu separava as perguntas-chaves e aí eu conseguia fazer uma puta entrega que não precisava de retrabalho. Antigamente, quando eu só aceitava, a galera ia lá, ajustava, putz, não era isso. E muitas vezes o problema não é você. A pessoa que te pediu, o seu gestor, coordenador, algum parceiro ali do negócio, cara, nem se tocou que tinha que ter te explicado. Então, a gente como estagiário, precisa ter essa proatividade de, peraí, vamos fazer esse negócio acontecer. Mas antes, aí dá um passo atrás e... Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, minhas entregas mudaram muito. E não era só com relação à apresentação. Tudo que me passavam também, eu era aquela pessoa super chata. Tá, por quê? Mas como era antes? O que você tá esperando? Pra quando que é? Calma, vamos alinhar tudo, vamos entender o porquê e assim vamos entender o como e depois a parte feita do negócio. E o efeito colateral disso não é só entregar o resultado. É melhorar a sua visibilidade, melhorar a sua autonomia, porque estão vendo que você é super preocupada com o resultado, com o impacto da coisa, com o motivo. Cara, vão ver, caralho, Camila é foda. Posso confiar mais atividades pra ela. Posso confiar atividades mais complexas, atividades que têm mais relevância, que têm mais impacto. E assim você vai se destacando, assim você vai crescendo dentro do que você tá fazendo. E pra mim uma frase que me marcou muito no começo da minha carreira foi o seguinte. Falaram pra mim, putz, a sua geração, tal, vocês querem autonomia, se não tem autonomia, vocês não estão felizes como estagiários, aí já querem partir pra novos desafios. Sabe como você ganha autonomia? Gerando confiança. Só que confiança é um tema muito delicado, porque é um passo a passo, são pequenos passos, pequenas etapas, pequenas coisas que você faz no seu dia a dia para ganhar confiança. Só que uma vez que você quebra a confiança, a pessoa não vai querer te dar autonomia, porque não vai ter aquela segurança do que aquilo que foi passado para você vai ser feito ou vai ser feito da melhor forma. Então, pra gente ganhar autonomia, pra ganhar visibilidade, pra você conseguir se vender, que eu acho que é até o próximo ponto que a gente vai discutir aqui, isso é muito importante, você fazer muitos questionamentos antes, porque a pessoa vai sentir segurança que você tá fazendo aquilo com consciência. E esse ponto que você trouxe é extremamente relevante. Isso não é do dia pra noite. Você não vai chegar um dia como estagiário júnior, no outro dia ser estagiário pleno, no próximo ser estagiário sênior. É trabalho de formiguinha. Você vai ter que fazer o melhor que você pode, nas condições que você tem, enquanto você não tem condições de fazer melhor ainda. Nas atividades mais chatas, nas atividades com menos relevância, mais operacionais, para verem que justamente você tá se desenvolvendo e você tá pronta para ganhar novos desafios. Tem até uma palestra do Simon Sinek, não sei se pronuncia assim o sobrenome dele, mas que fala exatamente disso, sobre esse trabalho de formiguinha. Ele traz um exemplo que é animal, ele falando de liderança, e aí ele traz uma analogia, que ele fala assim, você foi na academia hoje, treinou lá meia hora, pegou peso, suou, você chega na sua casa, você olha pro espelho, o que você vê? Um frango. Não vê nada. Você não viu evolução nenhuma. Você tá igual ao dia a antes, né? Meia hora antes de você treinar. E aí você vai no segundo dia, treina com força, com gás e tal. Chega na sua casa, você olha no espelho, o que você vê? Um frango. Nada. Você não vê nada, você não vê evolução. E você vai fazendo isso dia após dia. Até que daqui 1 mês, 2 meses, você vai olhar no espelho, você vai ter emagrecido, você vai estar com seu gominho, você vai estar mais forte e tal. Então não é do dia pra noite. Não adianta você ir pra academia um dia, treinar 8 horas seguidas, porque não é assim. É sempre esse trabalho de formiguinha. E a mesma coisa com a confiança. Você vai precisar pegar um pouquinho de confiança por dia, um pouquinho de confiança, mostrar um pouquinho que você é cada vez mais capaz, que você merece cada vez mais autonomia, até começarem a confiar isso em você. E esse negócio vai muito de gestor para gestor. Eu já peguei gestor que, já tinha uma predisposição a confiar em mim. Então, um pouquinho ali que eu fazia, eu já ganhava uma confiança logo de cara.
Tinha gestor que, era cabeça dura, era fechadão, que eu tive que fazer várias provas, várias entregas, várias atitudes e comportamentos ao longo do meu estágio para aquela pessoa, de fato, ter plena confiança em mim. E assim você vai conquistando seu espaço, né? Mas você precisa ter consciência com quem você tá lidando, né? E vamos entrar aqui no segundo ponto, que é o que e o como. Beleza, te passaram uma atividade, te passaram um projeto, e às vezes você, para fazer isso, você vai ter que falar o que eu preciso fazer, qual que é o entregável, né? Você já pensou no propósito, o que você está fazendo, qual que é o objetivo, mas o que você vai ter que fazer de fato. Então, por exemplo, essa apresentação que você teve que fazer, o que você tinha que fazer era a apresentação do PowerPoint. Beleza, como que eu faço essa apresentação? Você tem as habilidades necessárias para fazer essa apresentação? Se você tem, beleza, vai, desenvolve mais, melhora mais. Se você não tem, você vai apanhar pra caramba. Você vai ter dificuldade de entregar o resultado. Então, o que você precisa fazer é o quê? Correr atrás de desenvolver essa habilidade. Eu sempre gostei de, pelo menos a cada 3 meses, mesmo quando eu já estava estagiando, e até como analista, a cada 3 meses eu colocava para mim que eu tinha que fazer um curso de alguma coisa para me desenvolver. E para eu poder crescer na área, para eu poder ganhar relevância, ganhar autonomia, gerar mais resultado, eu sempre buscava cursos que estavam de acordo com o como eu vou fazer as coisas que eu faço hoje. Que curso que eu posso fazer que vai me ajudar a melhorar o meu trabalho de hoje? Então, uma coisa que eu gostava de fazer era, eu chamava o meu gerente, chamava a minha coordenadora, falava que eu tava querendo fazer um curso, às vezes eu já tinha pensado no tema, dividia com eles, falava, você acha que isso daqui vai ajudar na área? Você acha que esse assunto é relevante? Você acha que esse assunto vai me ajudar a entregar melhor e tal? Ou você tem uma sugestão de outra coisa que você vê que a área tá precisando e tal? E isso é muito bom porque, primeiro, vai te ajudar a gerar mais resultado, vai te ajudar a ganhar mais autonomia, ganhar mais relevância, virar estagiário pleno, sênior, e também vai mostrar que você é uma pessoa interessada, dedicada, que quer se desenvolver, quer crescer. Então, os seus gestores também vão te olhar de uma outra forma a partir disso. Eu lembro na minha carreira também, foi bastante relacionado com o curso que eu consegui ver a minha carreira de uma outra forma. Eu lembro quando eu tinha entrado no meu estágio lá da base, que era de agro, o que eu percebi? Eu cheguei lá e eu percebi que era um mercado muito mais masculino e gente mais velha. E eu tinha lá meus 19 anos, uma cara de bebê. E eu falei, tá, calma, não vou me abalar, mas como que eu vou conseguir apresentar os meus projetos? Como que eu vou conseguir fazer pergunta para outras pessoas e não mostrar que eu tô aqui, é meu primeiro estágio, que eu tô... que eu sou uma estagiária júnior, eu já queria mostrar que eu era uma estagiária sênior. E eu pensei muito no como que eu consigo fazer isso? E eu acabei percebendo que eu precisava fazer um curso de venda, mas não para eu vender alguma coisa, para eu me vender. E eu lembro que, assim, foi uma ruptura ali na minha carreira, foi uma transição muito grande. E até falando também do como, por exemplo, pegando aquele caso de apresentação PPT que me passavam, eu lembro que eu falava, tá, eu entendi qual que é o meu prazo, eu entendi qual que é o conteúdo que querem passar, eu entendi qual que é a mensagem que querem fixar na cabeça daquelas pessoas. Como que eu vou passar exatamente essa mensagem no PPT? Eu pegava folha, papel lá, e eu saía desenhando, slide 1. Aqui eu vou falar isso e eu vou trazer esse desenho. Eu tenho até hoje alguns projetos meus lá que eu fiz na base no papel. Fazia no papel e eu pedia feedback. Cara, se eu fizer isso, vai tá certo? Sim, não é muito bom. Então, eu não perdia tempo ali fazendo no meu como, também para ter retrabalho. Eu dava um passo atrás. Muitas pessoas vão falar, mas dá mais trabalho. Não, é que nem aquela frase. Se você der um machado e uma árvore para um cara muito inteligente, ele vai passar 90% do tempo dele afiando aquele machado para 10% só quebrar aquela árvore sem ter muito gasto físico e emocional. E é isso que o como te leva a conquistar algumas coisas. Você pensar no como. E eu tenho um exemplo também da minha carreira, quando eu peguei uma plataforma que eu precisava redesenhar a plataforma porque o cliente estava tendo uma experiência ruim, cara, eu tinha que negociar com o fornecedor, contratar fornecedor para desenvolver um novo site. E o que eu fiz? Eu falei, beleza, eu posso pegar isso daqui, jogar na mão do fornecedor e esperar ele me trazer uma solução, ou eu podia fazer o que eu fiz. Fui lá, fiz um curso de UX, que UX é justamente você entender as dores do usuário usando a sua plataforma, o seu serviço e tal, ver quais são os pontos de dores, os pontos de maior relevância para você trabalhar em cima daquilo. Então eu via, por exemplo, que todas as vezes o cliente ele anexava uma proposta sem assinar. E aí ia lá para nossa operação, voltava da operação, devolvia para o cliente porque estava sem assinatura.
abertura. E nisso a gente já tinha perdido 3, 4 dias, a gente demorava mais pra entrar o dinheiro e tudo mais. Então o que eu fiz foi fazer, o que eu posso colocar aqui na plataforma que vai me ajudar a proposta não ir errada lá pra frente? Então eu colocava avisos, colocava cheques pra ver se o cara tinha assinado a proposta antes dele enviar. E isso reduzia retrabalho e tudo mais. Eu só consegui chegar nisso fazendo esse curso de UX, que abriu a minha visão. E isso, ficou super relevante na área. A gente reduziu em 70% o tempo de abertura de conta por causa dessa e de outras melhorias. Foi afiando o machado. Fui afiando o meu machado. E às vezes a gente acha, nossa, mas eu não tenho grana pra fazer tudo isso de curso, eu pago minha faculdade, tenho minhas contas, um monte de coisa. Cara, eu fiz esse curso por R$25 na Udemy. E me ajudou muito. Então não é nem o preço que você paga, é muito mais de você ir atrás do conhecimento. Mas vamos parar de enrolação aqui, vamos pro próximo ponto, que é justamente, beleza, já descobriu o seu propósito, descobriu o objetivo do negócio por trás daquilo que você tá fazendo, já descobriu o que você precisa fazer, como fazer. Agora o negócio tá feito, você já fez, puta resultado legal. Não adianta nada se você não souber mostrar isso. E o mostrar isso é justamente você conseguir tangibilizar o resultado que você fez a partir de como você desenvolveu sua atividade, seu projeto, e você mostrar isso pras pessoas. Só que agora você não pode simplesmente chegar e entregar pras pessoas. Você tem que mostrar isso de uma forma que seja interessante, que a pessoa pare pra ver, porque muitas vezes a gente pega projetos e atividades menos relevantes. E normal, né? Porque a gente é estagiário, os analistas vão pegar projetos maiores, projetos mais relevantes que a gente. Só que, cara, mesmo assim você precisa saber mostrar. E justamente, pra quem mostrar? Quem são as pessoas relevantes pra você mostrar aquilo? E com relação a isso que você tá falando de mostrar, né? Tem projeto que a gente pega que são projetos bosta. Estagiário, muitas vezes, vai ficar com osso, que eu acho que você já contou essa história aqui. Você vai ficar com osso, que é, às vezes, o cornojob, às vezes, o trabalho mais chato vão te dar, porque os estratégicos e tal, tá com a outra galera do time. E aqui um ponto muito legal e muito importante para você conseguir vender esses trabalhos chatos é transformar eles em projetos interessantes. E até pegando esse exemplo da apresentação, para manter esse exemplo, eu tinha acabado de entrar na empresa e tinham me dado essa apresentação. Em qual empresa? Na BASF. Eu tinha acabado de entrar na BASF e pediram para eu fazer a apresentação de um novo projeto lá, que o projeto já estava no ar, mas tinham pedido para fazer a apresentação para poder compartilhar em reuniões e tal. Só que me passaram, assim, de uma forma muito, vai fazendo aí, é sua primeira atividade, vai fazendo isso. E eu falei, cara, isso aqui é ouro. Não existe essa apresentação, vai ser mostrada para um monte de gente e é minha oportunidade. Só que eu lembro que tinha outros estagiários que estavam comigo e eu contei que tinha que fazer. Nossa, mas é só uma apresentação. Eu falei, não, é a apresentação. Então, esse é até um ponto que tá relacionado com a sua mentalidade, com o seu mindset, a forma como você vê os projetos. Aquele projeto era um projeto X aleatório? Era. Mas na minha cabeça, era meu projeto de ouro, porque era o meu primeiro projeto que eu ia fazer. Então, o que eu fiz? Peguei justamente, desenhei lá, tal. Só que eu cometi um erro. Porque eu montei todo o planejamento, toda a estratégia do negócio e tal. Chegou na data que pediram pra eu entregar, eu entreguei. Mandei o PPT por e-mail e tava assim, o PPT, assim, sem puxar saco, mas tava o PPT. Eu fiz muita pesquisa de UX, de design, pra fazer aquele negócio ser foda. E ficou muito legal, todo mundo me elogiou muito. Só que depois, até meus gestores falaram, como que você montou isso? Qual que foi o seu pensamento por trás e tal. Aí eu peguei as folhas de papel, mostrei, falei, contei as referências de onde eu tinha pego, por que eu tava colocando exatamente aquela cor, aquele plano de fundo, aquela imagem. E todo mundo falou, Cami, isso é incrível. É incrível, você tem que mostrar isso pra mais gente. Eu falei, mas não era pra você esse PPT? Não era você que ia usar depois? Pra que eu preciso mostrar pra mais gente? E aí foi que eu comecei a ter essa mudança de cabeça, de tipo, cara, você pode fazer projetos incríveis, você pode entregar pro seu gestor, pro seu gerente, coisas incríveis. Mas se o restante do seu time não vê, principalmente quando você é estagiário, que já tá ali na base da carreira, que as pessoas não esperam muito de você, se você mostra que tá dando grandes resultados, fazendo coisas muito incríveis, com muito capricho,
você vai começar a ser visto de outras formas e as pessoas vão começar a procurar você de acordo com algumas qualidades que você demonstrou. Você vai se tornando referência. Você vai se tornando referência. Então, todo projeto que eu fazia, eu criava dúvidas, que na real eu não tinha dúvida. Então, sei lá, eu tava ligeira, gente. Eu tava montando uma dash lá no Excel e tal. E eu já tinha tudo pronto, mas eu falei, putz, gente, eu não sei fazer tal coisa. Quem que é referência no Excel aqui? Aí eu ia lá e apresentava pra quem era a referência no Excel, mostrava todo o meu raciocínio por trás, onde eu queria chegar e o que eu já tinha feito. E essa pessoa falava, caraca, deixa eu te ajudar a melhorar tal coisa. Só que eu já sabia o que ele ia melhorar. E ele melhorava lá pra mim e falava, cara, nossa, parabéns, tá muito legal o projeto, agora já sei quem é bom em Excel aqui também. E aí, quando uma pessoa sabe, espalha pra outra, que espalha pra outra. Então eu comecei a ficar conhecida ali como dúvidas de Excel, dúvidas de PPT. Porque eu criava dúvidas, eu conseguia apresentar. Você tem que usar algumas artimanhas pra chegar, pra conseguir, às vezes, algum status que você quer ou alguma recompensa que você deseja. Total. Eu tenho um outro exemplo disso também na minha carreira, que foi o seguinte. Eu comecei a estagiar na área comercial, e a área comercial que eu atuava era assim, o time comercial era responsável por vender o produto, e o time de produtos era responsável por criar o produto, fazer melhoria. Então a gente criava novas funcionalidades para o produto, melhorava o canal de contratação, o atendimento e tudo mais. Só que quando eu tava na área comercial, eu via que a galera do comercial sentia que o pessoal de produtos fazia meio corpo mole. Então o comercial falava, olha, o cliente tá reclamando de tal coisa. Aí o time de produtos falava, mas isso não dá pra fazer, porque isso depende de verba, isso depende de tal área. Sempre tinha uma barreira e um empecilho. E aí a imagem que todo mundo comercial tinha da galera de produtos era justamente essa. Tipo, nem adianta levar coisa pra eles resolverem, porque eles vão falar que não dá, é só que não gargalo. tá na prioridade. Virava gargalo. E aí o que acontecia? O time comercial falava, o time de produto sempre cobrava o time comercial de vender mais, né? E o time comercial falava, cara, eu não consigo vender porque você não melhora o produto pra eu vender pro cliente. O cliente tá reclamando de tal coisa. E aí, pelo outro lado, o time de produtos falava, e eu não consigo melhorar porque você não me traz resultado pra justificar essa melhoria. Se você falar que você vai me trazer mais 2, 3, 5, 10 milhões de faturamento, eu consigo priorizar esse projeto. Então sempre ficava nessa. E aí o que acontecia? O time de produtos fazia melhorias, só que tinha uma dificuldade de comunicar isso pro comercial. Porque a pessoa melhorava lá o negócio, aí a gente tinha uma reunião mensal, aí nessa reunião mensal, que é aquela reunião chata, que ninguém presta atenção, né? Tá todo mundo cansado, não presta atenção. Aí a galera ia lá e falava, a gente fez uma melhoria, que mudamos um botão no lugar tal e isso melhorou pro cliente. Aí o time comercial falava, legal, a gente tem mais um monte de problema. Tipo, ficava essa rincha. E aí, quando eu tive a oportunidade de ir pro time de produtos, eu já sabia qual que era a visão do time comercial. Então, sempre que alguém chegava pra mim com algum problema, eu falava, caraca, é verdade, nossa, nosso cliente tá sofrendo com isso. Eu vou pensar em alguma solução, alguma coisa que a gente pode fazer. Talvez a gente não consiga priorizar agora, mas eu vou deixar isso no meu radar e tal. E beleza, a galera já via que eu recepcionava o problema de uma outra forma. E aí, qual que era o ponto? Quando eu vi a área de produtos, eu vi que era totalmente diferente do que o comercial imaginava. Não era que a gente fazia corpo mole, é que a gente não conseguia fazer. Justamente, não tinha verba, não conseguia prioridade e tal. E eram reais essas situações. E as melhorias que a gente fazia, como não eram exatamente as melhorias que eles estavam querendo, tipo, o pessoal cagava. Então, eu cheguei lá e fiquei responsável por ser o ponto focal de todas as melhorias e comunicar isso pro time comercial. E aí, o que a minha gestora falou pra eu fazer? Sempre que tiver alguma melhoria, você guarda, e aí uma vez por mês, você manda um e-mail falando quais foram as melhorias que tiveram. Então, beleza. O trabalho que ela falou pra eu fazer era simplesmente falar, melhoramos tal coisa, mandar um e-mail. Melhoramos tal coisa, nova implantação, mandar um e-mail. Só que eu falei, cara, quando eu tava no time comercial, eu nem tinha tempo de ver esses e-mails. Eu recebia, 80 e-mails por dia, eu nem parava direito pra ler, às vezes eu ia ler o negócio 2, 3 semanas depois, e eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa que chame a atenção do time comercial pra eles quererem ler isso. E o problema maior era, a galera de produtos falava numa linguagem muito técnica, que a galera comercial não entendia. Então falava, mudamos a ferramenta da implantação tal e mudou de linguagem tal pra tal. Aí o pessoal do comercial ficava,
What? What the fuck, bro? Porra é essa? Nem entendia. Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, beleza, tem que fazer essa merda aqui, todo mês mandar esse e-mail, vou fazer de um jeito que a galera queira ler. Então, montei meio que uma newsletter, e aí sempre que tinha algum problema, eu pegava e entendia aquele problema. Então, por exemplo, o negócio que eu falei quando eu fiz a implantação de mudar o esquema de assinatura, que eu poderia ter feito no e-mail. Nova feature de confirmação de assinatura do e-mail pro cliente. E aí ia chegar pra galera, da confirmação da assinatura, né, antes de enviar a proposta. Ia chegar pra galera, eles iam cagar. O que eu fazia? Nunca mais os nossos clientes vão errar a assinatura. Colocava no títulozinho. Aí eu colocava um cliente, fazia, sei lá, um antes e depois. Um cliente desesperado, aí depois eu fazia um cliente comemorando. Aí eu falava, a plataforma que a gente usava tinha um problema, porque muitas vezes a proposta ia sem assinatura pra operação. O problema disso é que quando a proposta chegava na operação, eles não podiam abrir a conta e tinha que devolver pro cliente. O cliente ficava puto, colocava com essas palavras. O cliente ficava puto porque a proposta ia demorar mais dias para conseguir abrir a conta dele. O que a gente fez foi colocar um cheque inicial que a gente vai garantir que ele não envia uma proposta sem assinatura. Isso vai reduzir a quantidade de contas que não são abertas por esse problema. E aí ficava muito mais lúdico, muito mais visual e a galera conseguia muito mais ler aquilo. E antes, a galera nem lia. A partir do momento que eu comecei a fazer isso com meme, com coisa engraçada, de um jeito que chamava a atenção da galera, começou o quê? Os coordenadores começaram a ler mais o negócio. Os gerentes começaram a ler mais o negócio. Até um ponto que subiu pro meu superintendente. Que, só pra quem não conhece aqui a hierarquia. Você tem os analistas, os coordenadores, os gerentes e os chefes dos gerentes são superintendentes. E, cara, isso tava chegando no meu superintendente. Antes era um negócio que ele nem fazia ideia. E ele chegava, nossa, que legal, vi que vocês implantaram tal melhoria, que animal, agora os nossos clientes vão conseguir contratar melhor. Então isso foi trazendo visibilidade do que eu tava fazendo e foi me destacando. Então todo mundo começou a me ver como referência disso, todo mundo conseguiu ver, ter a visibilidade do meu trabalho, coisa que antes não acontecia. E isso é você entender o objetivo. Qual que era o objetivo? Comunicar o que a gente estava fazendo de uma forma que a galera tivesse interesse de ver. Meu objetivo foi atingido com sucesso, sabe? E isso me destacou muito. Isso começou a fazer com que todo mundo que às vezes nem me conhecia, nem sabia direito quem eu era, começasse a falar, o Ricardo é o cara que sempre fala das melhorias e tal. Então isso foi muito positivo pra mim. No começo da sua carreira, você tem que fazer seu nome ser conhecido. Se você quiser ser efetivado, não é só seu time que precisa te conhecer, as outras pessoas das áreas parceiras, porque afinal, hoje a empresa tá cada vez mais uma área conectada com a outra. Antigamente era o quê? Cada área ficava em uma sala. Hoje, raramente você vai ver uma empresa com salas, com baias. Hoje é uma mesa, taca todo mundo, cada um de uma área lá, e faz uma puta troca de ideia. Se você consegue fazer o seu nome ser conhecido por outras áreas, por outras fronteiras, conseguir passar por outras fronteiras, você tá praticamente feito, porque... não praticamente feito, porque óbvio, tem muitas coisas envolvidas, como budget para te efetivar, oportunidade, o mercado em si, mas as pessoas vão querer lutar por você, as pessoas vão lutar pelo seu nome, pela sua efetivação. E até um negócio muito legal, no IT, quando eu tava lá no Itaú, eu tava com um projeto que eu não tinha entendido o porquê, eu não tinha entendido o como, e depois que eu fui entendendo o porquê e o como, eu fui mandando bem, o como, o quê, eu lembro que eu alinhei com a minha gestora, ela sabe que eu tenho um perfil competitivo, então pra mim, assim, pra eu mandar bem no negócio, tem que ter, você vai mandar, você vai, sei lá, se destacar se você fizer isso. Você vai ganhar se você fizer isso. E, nossa, a maioria dos meus gestores inventavam competições e eu sempre acreditava. Tadinha, caía. Não, mas era super bom. Porque eu era da frente analítica de atendimento. Então, tudo que acontecia no atendimento, eu tinha ali as informações. Só que os outros times não faziam ideia do que estava acontecendo. Então, cada um estava bolando suas estratégias e tal. E também era a mesma coisa, ninguém queria ir para a reunião de atendimento, ninguém queria ver o que estava acontecendo. E ela falou, cara, esse projeto é seu agora, tá com ele, tá na sua mão, você faz o que você quiser, se quiser deixar ele dessa forma, faz isso, você só precisa fazer todo dia às 10 horas da manhã. Falei, beleza. Ela falou, só que você pode colocar como métrica de sucesso se mais pessoas... E se outros times começarem a ir cada vez mais na sua reunião, você coloca como métrica de que aquilo é o melhor projeto, ou que aquilo tá dando certo. Esse virou o seu objetivo. E né? Esse virou o meu objetivo, esse virou o porquê, o como, o quê, virou tipo tudo. Aí eu falei, caraca, beleza. Só que,
Para as pessoas virem na minha reunião, eu não posso ficar torcendo, ai, será que hoje vai? Será que hoje vai? Eu falei, não, preciso expandir minhas fronteiras, preciso conhecer pessoas de outras áreas, para as pessoas das outras áreas saberem o que eu tô fazendo e querer ouvir o que eu tenho para falar. Só que eu não conhecia. Eu tava em home office, eu era nova na empresa, eu não conhecia ninguém. Mal conhecia a galera da minha área, porque eu não conversava com todo mundo no home office. Então, eu tive que ser cara de pau e falar, fulana, você pode me apresentar pra alguém da área tal? Ah, te apresento, Cami, beleza, marca uma reunião. Eu ia lá, falava, putz, eu tô com esse projeto e tal, acho que vai te ajudar nisso, naquilo. Caraca, que legal, chama fulano. Ah, quem é fulano? Ah, fulano é da outra área. Putz, eu não conheço, tem como você me conectar? Aí marcava uma reunião. Ia. Se eu tivesse ficado ali simplesmente na minha zona de conforto, só com o meu time comparecendo, cara, não teria conseguido começar a criar meu nome ali naquela área, naquela empresa. Então, os estagiários, se quiserem ser efetivados, se quiserem ter uma boa reputação, precisa sair da sua área, precisa conhecer pessoas e fazer o famoso networking. E deixar mais claro até porque que é importante as pessoas verem o seu trabalho. Eu lembro que quando eu tava estagiando, a cada 3 meses mais ou menos, a gente tinha uma rodada de feedback. Então a minha coordenadora chamava cada pessoa do time pra conversar, perguntava o que a pessoa tava achando e tal, dava o feedback pra pessoa e falava, me fala o que você acha dos seus pares. Os pares são as pessoas que estão no seu time, que trabalham junto com você. São os parceiros. São os parceiros. Então são as pessoas que também estão ali no seu dia a dia. E aí eu falava, tal fulano se destaca por causa de tal coisa, sempre me ajuda com tal coisa, me dá suporte, me dá apoio, me dá auxílio, me envolve nas coisas e tal. Então eu ia dando esse feedback das pessoas. E às vezes eram feedbacks positivos, às vezes não. Às vezes também tinham pontos a desenvolver. E aí o que era legal? Depois ela chamava você para uma outra conversa e aí te passava a percepção que o time tava tendo de você. Então, olha, o time falou que gosta muito de como você trabalha, só que às vezes sente que você fica muito desesperado quando você tem alguma coisa urgente para fazer. Então ela trazia essas percepções. E a forma como eu comecei a mostrar o meu trabalho fez com que o meu time começasse a me ter como referência. E aí, quando a galera ia falar de mim, eram muito mais coisas positivas. E isso ajudou muito na minha efetivação. Porque o time começou a me ver como referência, o time começou a me ver como parte daquilo, não só como um estagiário. E isso ajudou muito na minha efetivação. Então é muito importante você estar comprado com o seu time, porque eles se influenciam a sua efetivação, não é só o seu chefe. E o outro lado são as áreas parceiras, as áreas que você tem relacionamento. Como eu comecei a desenvolver esse super relacionamento com o comercial, comecei a aparecer pro time comercial, tinha vezes que, por exemplo, o meu gerente, que era o gerente de produtos, ia para uma reunião com o time comercial para entender como que tava as vendas, quais eram as dificuldades de vender pra gente poder melhorar o produto. E aí ele voltou uma vez de uma dessas reuniões e me chamou pra conversar. Ele falou, cara, eu tô impressionado. Eu falei, por quê? Ele falou, toda reunião que a gente tem com o comercial é só eles reclamando que a gente não faz, que o time tem esse negócio de parecer que tá com o corpo mole e tal. E foi a primeira vez que eu comecei a ouvir elogio. Tava todo mundo falando bem de você, todo mundo falando que você é super atencioso, que estão conseguindo ver o resultado que a gente tá criando, que tá começando a mudar aquela cabeça deles. E isso foi super relevante também. Tenho certeza que quando ele decidiu me efetivar, isso foi um fator que foi um dos pilares dos critérios de decisão que ele teve. As pessoas não querem perder gente boa do time. Se você mostra que é bom, todo mundo vai querer que você faça parte como analista. Exato. E aí, a gente chegou aqui falando disso, né? Nesse momento, a gente já tava como estagiário sênior. Quando a gente começou a mudar as coisas, mudar esse propósito, dar visibilidade, a gente já tava como estagiário sênior. E aí, nisso, a gente já tava se destacando nos nossos projetos, nas nossas atividades. E agora entra o último pilar, que era o pilar secreto que a gente falou, né? Que é justamente de, quando você é um estagiário sênior, estão entrando novos estagiários, o time comercial tava com estagiários novos, dentro da minha gerência tinham estagiários novos, e agora é o momento de você ensinar esses estagiários. Eu lembro que quando eu cheguei como estagiário júnior, tinham 2 estagiários que, eles foram anjos na minha vida, assim. Eles sentaram comigo, me ensinaram, me mostraram como que funcionava a área, como que funcionavam as coisas, muito mais do que a minha coordenadora, por exemplo, porque ela não tinha esse tempo de sentar comigo e tal. Então ela pediu para esses estagiários me ajudarem. E isso me ajudou muito, me ajudou a me desenvolver muito.
E agora que eu tava nessa posição de estagiário sênior, porque eles eram os estagiários sêniores e eu o júnior na época, agora que você tá na posição de estagiário sênior, é justamente o momento de você começar a desenvolver os estagiários, você começar a ensinar. E não só estagiários também, eu fazia muito isso com os analistas da área. Às vezes um analista da área comercial me chamava porque não sabia uma função de um produto. Eu sentava com ele, explicava, ó, é assim, 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 funciona assim, assim, assado, sabe? Então é o momento em que você já virou essa referência, já criou o seu espaço dentro da empresa como um estagiário sênior e agora é o momento de você passar isso adiante. Porque se você guardar só pra você também, você não desenvolve outras pessoas. Nenhuma empresa quer, por exemplo, um analista que só foca no trabalho dele. A empresa quer o quê? Que todo mundo divida, todo mundo se ajude pra todo mundo crescer e o negócio crescer junto. Eu lembro que uma gestora minha falou assim pra mim: Cami, se você quer crescer, você precisa deixar que as pessoas te ajudem a crescer, mas a partir do momento que você evoluiu, você vai precisar ser a pessoa que vai ajudar as outras pessoas. Porque quando você aprende, você consegue passar esse conhecimento para outra pessoa. É a mesma coisa, você pega um livro. Pô, se eu tô lendo um livro, você me fala, me conta um pouco desse livro. E eu fico, o livro é sobre a importância de... Quando você não sabe o que falar, quando você não sabe explicar, é porque você não tem conhecimento daquilo. Simplesmente entrou na sua cabeça e saiu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Sim. Quando você consegue ensinar alguém, é porque de fato você tem conhecimento daquilo. De fato você tem aquela expertise. Então, esse é um negócio muito legal de... Chegou como estagiário sênior, conseguiu esse mérito de ser estagiário sênior, começa a passar conhecimento para outras pessoas, porque você tá ajudando alguém a crescer, e quando você ajuda a crescer, alguém crescer, você também tá evoluindo. Então esse é um ponto muito legal. Eu lembro, quando eu tava num estágio, tinha uma menina que tinha acabado de entrar como estagiária, eu já era estagiário sênior e ela era júnior, era começo da carreira dela e tal, e eu tava começando a passar algumas atividades minhas pra ela. E eu sentava com ela, mostrava, ó, você tem que fazer isso, 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 por quê? Por causa disso, 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 é assim que você vai fazer e tal. Eu explicava todo o porquê, como e o quê. E ela, acho que não entendia, né? Depois que eu vi o resultado, eu tenho certeza que ela não entendia o que eu falava. E ela fazia assim, era meio que um corno job, sendo bem sincera, um corno job, mas eu via com um olhar de muita oportunidade. Eu via como o ouro do negócio, porque aquele corno job tinha muito impacto no negócio estratégico. E eu falava isso pra ela. E ela começava a fazer tudo de qualquer jeito, porque era chato o negócio. E ela me entregava tudo errado e depois me dava um puta retrabalho, porque eu tinha que refazer o que ela não fez. E eu sentava com ela e falei, cara, se liga, se você não fizer isso, eu vou gastar 3 horas fazendo o que você tem que fazer, o que eu tenho que fazer e ajustar para a próxima pessoa. Se todo dia você me entregar errado, é 3 horas a menos. E eu comecei a explicar para ela e ela, Eu falei, cara, eu já tinha te explicado isso, você não tinha entendido? Não. Então, por que você não perguntou? Porque você pediu pra eu fazer e eu fui lá e fiz. Mas começa a virar uma bola de neve e o negócio de, ao invés de você estar se vendendo, você tá prejudicando o time e aquilo, o time não vai querer alguém que não quer fazer parte daquilo, alguém que não tá interessado em entender o motivo básico, o propósito básico daquela atividade. Então, tome muito cuidado. Use essas 4 etapas para você se destacar, porque vai fazer uma grande diferença no início da sua carreira. E tem um outro ponto aqui que é o seguinte, se você quer crescer, se você quer ser efetivado e tem essa necessidade de, por exemplo, sempre vai ter um trabalho mais operacional, sempre vai ter um trabalho mais corno job, menos estratégico. E é natural que as pessoas que estão entrando para aprender agora comecem a assumir esse tipo de função, porque você precisa se desenvolver, precisa aprender para começar a assumir coisas maiores. E cara, se você é um estagiário sênior que não ajuda os novos estagiários que estão entrando a se desenvolverem, quando você for efetivado, quem vai fazer o que você faz? Por isso que é muito importante você ajudar as outras pessoas a se desenvolverem. Porque se você não colocar alguém no seu lugar, cara, você não vai ter pra onde crescer. Porque se você crescer, não vai ter quem faça o que você faz. Ninguém vai fazer tão bem aquilo que você faz. E às vezes a pessoa tem medo de ensinar, tem medo de compartilhar os segredos, as técnicas, por medo de perder espaço. Mas na real, ao invés de perder espaço,
você só ganha espaço pra você crescer. Você limpa a pista pra você poder decolar de fato. A pista da zona de conforto pra você explorar novos lugares pra poder crescer mais ainda. Isso aí. E assim encerramos o nosso podcast de hoje. Mas eu quero saber de você. Tem alguma atividade, algum projeto que você tá fazendo e você não sabia muito bem como se destacar? E esse papo que a gente teve te ajudou a ter mais clareza, te deu insights e tal? Então compartilha aqui com a gente. Se você tá vendo pelo YouTube, deixa aqui nos comentários o que mudou, qual o insight que você teve. Divide com a gente. E também, claro, se ficou alguma dúvida, se você tá com uma atividade e você não sabe como trazer visibilidade pra ela e tal, compartilha aqui que a gente dá uma força com isso. É isso aí. Valeu, tamo junto. Não se esquece de se inscrever no YouTube, deixar o seu like e seguir no Spotify. Tamo aqui toda semana e até mais.